Olá, que bom que você está acompanhando esses 10 dias de clamor e 365 dias em oração com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim. Hoje o tema inicial é os dons do Espírito Santo, parte 1, porque amanhã nós teremos a continuidade deste assunto. Hoje estamos nos baseando em 1 Coríntios 12, os versos 4 e 7, que nos dizem assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Que fim é esse? Os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo era para ajudar, e ainda é para ajudar, com habilidades concedidas pelo Espírito Santo na obra de Deus. Por isso que muitos cristãos fazem diferença com as habilidades concedidas, e cada um de nós temos dons diversos. Uns são para ensinar, para louvar, para exortar, tem dons muito fortes da hospitalidade, e diversos dons concedidos pelo Senhor para a glória dele. E hoje os nossos motivos de oração são para que cada membro da igreja descubra seus dons e use com sabedoria, humildade e amor, pelo batismo do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. Momento de refletir. Reflita em quais dons espirituais você sente que você possui e como você pode desenvolvê-lo na obra do Senhor em favor do seu próximo. Tempo de orar é tempo de expressar o seu desejo de usar esses dons e como utilizá-lo. Você precisa orar a Deus para que Deus te capacite, te instrua para como esse dom que Ele lhe concedeu pode abençoar outras vidas. Em 1 Coríntios 12, os versos 8 ao 10, diz assim: que a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, o outro palavra de desconhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, no mesmo Espírito dons de curar, operações de milagres, profecia, outro discernimento de espíritos, a uma dada variedade de línguas e outro capacidade de interpretá-los. Efésios 4, versos 7 ao 13 diz assim: E a graça foi concebida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tanto eu como você, nós somos úteis na causa de Deus. Na maneira como nós, usando esses dons, temos abençoado outras vidas. Utilizando meios tais como as redes sociais, seus contatos do WhatsApp, mandando mensagens de oração, palavras sábias direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo que sua vida seja um tanto agitada, priorize o reino de Deus e você perceberá o quanto que o templo fluirá de uma maneira até além do que você esperava. E lembre-se, quando você prioriza a Deus, que é o templo, Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar e você entende o quanto que é precioso
você se colocar disposto a ser útil na causa de Deus. Testemunho inspirado. Recordava-lhes os dons do Espírito Santo, que haviam recebido e mostrado que era privilégio deles fazer parte constante do progresso na vida cristã, até que alcançassem a pureza e a santidade de Cristo. 1 Coríntios 1, do 5 ao 8, diz assim: em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Citações da Palavra de Deus e também dos escritos Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 192. O Espírito Santo, o convite todo desse projeto que você deve perpetuar ao longo de toda a sua vida, até que o Senhor venha, é ter uma vida transformada. Os dons do Espírito Santo são uma prova concreta do amor de Deus por nós e o privilégio que Ele concede a mim e a você de sermos úteis na causa de Deus. Precisamos abraçar essa verdade com humildade e entusiasmo. Devemos buscar diligentemente os dons que o Espírito Santo nos concedeu, desenvolvendo-os por meio da prática e do serviço. Que os usemos com compaixão, paixão, dedicação para a glória de Deus e o bem daqueles que nos cercam. Meus queridos, à medida em que os seus dons que Deus concedeu são utilizados no reino, eles vão se intensificando cada vez mais. Eu sei isso por experiência própria. Eu fazia uma coisa, aí depois o Senhor foi acrescentando, à medida em que Ele percebe que tem abertura para isso. Você tem permitido que o Senhor, de fato, conduza a sua vida? Você tem priorizado a Deus na sua vida? Você tem permitido ouvir os direcionamentos do Senhor por meio do Espírito Santo? Eu espero muito que sim. Desafio missionário. Envie uma mensagem, um vídeo curto, explicando quem é o Espírito Santo e como ele atua. Mais especificamente, vocês podem falar a respeito do Espírito Santo, como ele fez a diferença na sua vida. Por ser pessoas muitas vezes que conhecem você, podem perceber que você mudou, que você agia de uma forma e agora está agindo de outra, e você pode dizer isso foi a atuação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, o fruto do Espírito Santo, que são diversos, um deles que é bem característico e que nós precisamos tanto, é o domínio próprio. Então, o testemunho maior para essa questão do desafio missionário é a nossa própria vida, é o nosso próprio testemunho. Claro que sim, você pode explicar quem é o Espírito Santo e como ele atua, baseado nos estudos que já tivemos até aqui. Só que há muito mais por vir. Amém? Vamos orar. Santo, 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 magnífico, soberano Deus, o Senhor que nos concede diversos dons para a honra e glória do teu santo nome. Pai querido, continue nos capacitando, nos enchendo de dons que de alguma forma irão auxiliar na pregação do Evangelho, serão úteis na vida do nosso próximo. Senhor, quando abençoamos outras vidas, nós que somos abençoados, nossa vida fica mais leve, nós temos paz. E no dia a dia, Senhor Deus, do ordinário, pode se tornar extraordinário quando nós somos guiados pela voz do Espírito de Deus. Senhor, muito mais do que afazeres corriqueiros que temos aqui, nós estamos almejando uma pátria superior, Senhor Deus, que nada nesse mundo nos distraia.
da nossa missão e de sermos luz e bênção na vida das pessoas com os dons que o Senhor nos concedeu. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor Deus, nós precisamos do Teu poder sobre nós, porque sem o Senhor nós não fazemos nada, mas com o Seu poder agindo em nós e através de nós, grandes coisas acontecem, porque no pouco nas Tuas mãos pode se tornar algo grandioso e extraordinário. Pai querido, que as pessoas possam percebê-lo nos dia a dia, nos pequenos detalhes, e não esperarem tanto coisas extraordinárias. O Senhor pode fazer, mas o Senhor é tão sublime que até no simples da brisa, do vento a nos envolver, que nós sentimos assim, abraçados, envolvidos por um Deus que é o Criador do céu, da terra, das fontes das águas e toda a natureza, toda a manifestação dela, nós podemos te sentir, Senhor Deus. Nós podemos sentir e ouvir a condução do Senhor para caminhos de vida e com propósito. Paizinho querido, continue nos abençoando ao longo desse dia e nos restantes desses dias, que sejam de aprendizados profundos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.